Acredito que a grande tribulação de que Jesus falou em Mateus capítulo 24 tem a ver com Jerusalém. Cumpre aquelas 70 semanas de Daniel. Daniel até no final ali do registro das 70 semanas, ele disse que o ungido seria morto. E, por conta disso, o príncipe de um povo que haveria de vir, cercaria a cidade, seu fim seria uma dissolução, destruição e tudo mais. E Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos são enviados. Quantas vezes eu quis amparar com uma galinha os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus, então, em Mateus 24, então, nessas passagens, nesse sermão escatológico, ele diz assim para eles: quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ele está falando para aqueles discípulos, vocês vão ver. E eles viram, porque essa tribulação não é para vocês, igreja. Essa aqui é a ira, é o juízo de Deus que vem contra Jerusalém, contra Israel. E eu quero que vocês fujam. Então, o escape para a igreja foi fugir, foi não passar por aquela grande tribulação. Vocês vão fugir. E pernas para que te quero. Quando você vai para Lucas, capítulo 21, quando ele registra, ele diz: quando vocês virem os exércitos se aproximando, então vocês corram. E ele diz que a cidade seria destruída e que aquela seria uma angústia para Jerusalém sem precedentes em toda a história. E como o Joséfo bem descreve, Jerusalém nunca tinha passado, ainda que tivesse tido uma terrível destruição e infortúnios no passado por conta da primeira destruição do templo lá, agora teríamos uma segunda destruição do templo, da cidade, não ia ficar pedra sobre pedra e ai das grávidas, então tudo isso já cumpriu. Agora, o fato de tudo isso ter se cumprido não esgota o significado do que a Bíblia também chama de grande tribulação, porque quando você vai para Apocalipse, agora a gente ouve ali falar de uma grande tribulação, principalmente no capítulo 7, quando aquela grande multidão de mártires cristãos, que estão agora com as suas vestiduras brancas, são as almas dos decapitados que estão ali no céu, ou dos mártires que estão no céu, e eles estão ali cantando, louvando ao Senhor, sendo consolados, e a pergunta é: quem são eles? E a resposta é: esses são os que vieram da grande tribulação. Só que agora é uma grande tribulação que não tem mais nada a ver com Jerusalém, é uma grande tribulação de caráter universal, de cristãos que estão sendo perseguidos, não porque são judeus ou por qualquer outra coisa, que não seja pelo nome de Cristo. Então, eu vejo que resta uma grande tribulação, uma aplicação daquela passagem, por isso, nesse sentido, algo que se dá ao longo de toda a história e que, por que não, no final dos tempos, a última e grande batalha, uma grande tribulação, um anticristo derradeiro. Então, tudo isso eu ainda contemplo, sem nenhum problema. Boa. Quanto à fala do pastor Rodrigo a respeito de ter um artigo definido e ser uma grande tribulação específica, eu concordo com ele, porque aqui, nesse caso, é uma grande tribulação específica para Jerusalém, pura e simplesmente Jerusalém. Né? Tudo diz respeito a Jerusalém aqui e tem a ver com as 70 semanas de Daniel. Jesus está interpretando aqui as 70 semanas de Daniel, ele está dando o seu significado. E aí, se a gente volta para entender o que é que Jesus está falando, então essa grande tribulação aqui tem tudo a ver com Jerusalém. É uma coisa específica. Não é outra grande tribulação que já não tem nada a ver mais com Jerusalém. Aquela de que fala o Apocalipse é uma grande tribulação contra cristãos e não contra judeus, né? Então é outra história, são duas coisas distintas. São duas tribulações. Você acredita que na volta são duas grandes tribulações e uma não tem nada a ver com a outra, no sentido que o público é diferente, uma é universal e outra é de Jerusalém. Aqui, ó, veja só, você pega Mateus 23 no finalzinho para entender o que é o contexto da fala de Jesus em Mateus 24. A uns, falando referente aos fariseus, aos judeus, aos religiosos principalmente, a uns vocês matarão e a outros crucificarão, a outros ainda açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo, sobre vocês, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Versículo 36, é o último versículo do capítulo... Não é o último, é o versículo 36. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração.
E veio, e se cumpriu. Foi sobre Jerusalém. Vai ter a queda do templo. É disso que Jesus está falando. Vai cumprir nessa geração. Então, a gente tem que levar a sério a palavra de Jesus aqui, não pode descartá-la, não pode jogar lá para o futuro quando Jesus disse que aconteceria naquela geração. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e tal, tal, tal. Ele vai, na sequência, dizer tudo isso. Jerusalém, Jerusalém. Ele está falando de Jerusalém. Aí ele vai dizer, está vendo essas edificações? Mostra para os discípulos. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. A pergunta dos discípulos, quando é que vai acontecer essas coisas? Sobre Jerusalém. Sobre o templo que vai cair. É aquela geração. E a palavra de Jesus se cumpriu ipsis literis. Então, pastor Rodrigo, aqui temos algo histórico e que se cumpriu naquela geração. Agora, quando se fala de uma grande tribulação em Apocalipse, já não tem nada mais a ver com Jerusalém, ela não tem a ver com um público específico, com uma região específica, ela é universal, é gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, então, eu concordo com você. Ali, Mateus 24, é sobre Jerusalém. Agora, quando você fala que Jesus Cristo vem logo após a tribulação desses dias, portanto, a segunda vinda de Cristo é depois da tribulação. Então, aí você tem que concordar comigo. Logo após a tribulação, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vai vir o dia do Senhor. E o Senhor vai aparecer, vai vir dos céus com seus santos anjos, com grande poder e glória, e vai mandar os anjos reunirem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Reunir. É a mesma palavra que aparece em Apocalipse, não, em 2 Tessalonicenses. Você gosta muito do grego, não é? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, o termo ali a respeito da segunda vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele, a mesma raiz. Um é substantivo e o outro é verbo. Ele vai reunir. É o arrebatamento da igreja que vai acontecer depois da grande tribulação. É claro que a gente, quando vai para Lucas, capítulo 21, que é muito importante essa consideração de Lucas, Lucas fala dos exércitos, fala, quando vocês virem os exércitos, vocês devem fugir, porque essa tribulação não é para vocês cristãos, essa tribulação é a respeito dos judeus, vocês fujam, e o jeito deles escaparem não é arrebatamento, é pernas para que te quero, eles não vão participar disso, na sua grande maioria, eles vão sair daquele contexto de Jerusalém, nem desça para pegar uma roupa, uma sandália, uma bolsa, fujam. E aí ele fala que os inimigos, Jerusalém seria completamente destruída, os judeus seriam dispersos para todas as partes do mundo e os gentios pisariam Jerusalém até que se cumprisse o tempo dos gentios. Ali dá a ideia de que haveria um tempo muito maior entre a destruição da própria cidade e a posse dessa cidade pelos gentios, até que o templo dele se cumprisse, e aí sim se manifestaria a segunda vinda de Cristo. Então é interessante considerar Lucas nesse ponto, porque aí a gente considera as duas coisas, sabe, Rodrigo? Falando assim com todo amor. Temos uma grande tribulação de caráter judaico para Jerusalém, cumprindo as profecias de Daniel 9, as 70 semanas, e isso já se deu naquela geração, conforme Jesus falou, sem tirar nem pôr. Outra grande tribulação é alguma coisa que vai acontecer ao longo da história, e há um período, e aí eu faço coro com você, eu acredito que no futuro teremos um novo iníquo, novo anticristo e uma perseguição no momento derradeiro, sabe? Então, essas passagens, elas podem ser lidas ao longo de cada geração e, por que não, no final dos tempos, termos esse Armagedon, essa última batalha aí.